Hoje falaremos da segunda parte da campanha alemã na União Soviética. Veremos que a cisão entre o Terceiro Reich e a União Soviética continua a aumentar. Todavia, veremos uma União Soviética preocupada com as novas expansões alemãs nos Balcãs e disposta a negociar se necessário. É o que veremos hoje na campanha alemã na Segunda Guerra Mundial. Com o blefe acordado por Ribbentrop entre o pacto entre as quatro nações, Alemanha, Japão, Itália e União Soviética, seria tornado público, não porém os protocolos secretos, é claro, os quais passou a ler. O mais importante definir as aspirações territoriais de cada país. A da Rússia seria concentrar o sul do território nacional da União Soviética na direção do Oceano Índico. Molotov, é claro, não queria saber disso. O tratado proposto era, evidentemente, uma tentativa para afastar a Rússia da pressão sobre o Oeste, nos Balcãs e através dos estreitos, no Mediterrâneo, onde inevitavelmente colidiria com os projetos da Alemanha e da Itália. Molotov não estava interessado no Oceano Índico. Para ele era muito distante. No momento ele estava interessado na Europa e nos estreitos da Turquia, no qual ele acrescentou: acordos de papel não satisfarão o governo soviético. Ela teria que insistir em garantias positivas para a sua segurança. As questões que interessavam a União Soviética, elaborou Molotov, diziam respeito não só à Turquia, como também à Bulgária. Mas o destino da Romênia e da Hungria interessavam também à União Soviética. E ela não podia mostrar-se indiferente em quaisquer circunstâncias. Interessaria ainda ao governo soviético saber o que o eixo pretendia com relação à Iugoslávia e à Grécia, e também o que a Alemanha pretendia no tocante à Polônia. O governo soviético estava interessado na questão da neutralidade da Suécia. Além disso, havia ainda a questão das passagens fora do Mar Báltico. Ficou uma situação bastante embaraçosa entre os ministros dos dois países, o ministro Ribbentrop e o ministro Molotov. Molotov parecia um jogador de pôquer. Não deixou de esmiuçar a situação, enquanto Ribbentrop não tinha palavras em relação a tantas perguntas do comissário dos negócios estrangeiros soviético, que, claro, queria respostas do ministro de Relações Exteriores alemão. Molotov disse, interrogado muito rigorosamente. Ribbentrop disse que podia apenas repetir, como fizera antes, que a questão decisiva era saber se a União Soviética estava preparada e em posição de cooperar conosco na grande liquidação do Império Britânico. Molotov apressou-se a dar uma resposta contundente e havia até falado sobre a guerra entre os alemães e os ingleses. Em sua resposta, Molotov afirmou que os alemães presumiam que a guerra contra a Inglaterra já houvesse sido ganha. Se, portanto, conforme Hitler sustentara, a Alemanha se encontrava empenhada em luta de vida e morte contra a Inglaterra, ela apenas podia deduzir que isso significava que a Alemanha estava lutando pela vida e a Inglaterra pela morte. O sarcasmo também tivesse passado despercebido a Ribbentrop. Molotov disse a Ribbentrop em que a relação à Inglaterra ser liquidada e exclamou: se assim é, por que motivo nos encontramos aqui neste abrigo? E de quem são essas bombas que estão caindo? Hitler tirou finalmente suas conclusões daquela estafante experiência com o duro negociador de Moscou e das novas provas que 15 dias depois teve do apetite cada vez mais voraz de Stalin. Deve-se consignar aqui que o ditador soviético, não obstante os desmentidos que fez depois, aceitou a proposta de Hitler para se unir a ele, se bem que a um preço mais elevado que o que lhe havia sido oferecido em Berlim. Em 26 de novembro, apenas 2 semanas após o regresso de Molotov da Alemanha, ele informou o embaixador alemão em Moscou que a Rússia estava preparada para associar-se ao Pacto das Quatro Potências, sujeito às seguintes condições: que as tropas alemãs fossem retiradas imediatamente da Finlândia, a qual pertence à esfera da influência da União Soviética, que dentro dos próximos meses seja garantida a segurança da União Soviética nos estreitos, pela conclusão de um pacto de assistência mútua entre a União Soviética e a Bulgária e pelo estabelecimento de uma base pela União Soviética para as forças de terra e mar dentro do alcance do Bósforo e dos Dardanelos, por meio de arrendamento a longo prazo. Que a área ao sul de Batum e de Baku, na direção geral do Golfo Pérsico, seja reconhecida como centro das aspirações da União Soviética. Que o Japão renuncie a seus direitos
a concessões de carvão e petróleo ao norte da Sakhalina. Stalin pediu ao todo 5 protocolos secretos, em vez de 2, cobrindo suas novas propostas, e como boa medida pediu que as 4 potências tomassem medidas militares contra a Turquia, caso ela criasse dificuldades a respeito das bases russas destinadas ao controle dos estreitos. As propostas constituíam um preço mais elevado do que Hitler estava disposto a considerar. Tentara manter a Rússia fora da Europa, e Stalin estava agora exigindo à Finlândia, à Bulgária, o domínio sobre os estreitos e, consequentemente, dos campos petrolíferos da Arábia e da Pérsia, os quais normalmente abasteciam a Europa com a maior parte de seu petróleo. Os russos nem mesmo citaram o Oceano Índico, que o Führer tentara impingir como centro das aspirações da Rússia. Disse Hitler: Stalin é muito esperto e manhoso. Isso foi direcionado a seus chefes militares e disse mais: está aumentando suas exigências. É um chantagista de sangue frio. A Rússia não suporta as vitórias alemãs. Devemos, portanto, fazê-la dobrar os joelhos o mais breve possível. Hitler finalmente viu em Stalin seu igual, e isso o enfureceu. No começo de dezembro, ordenou a Halder que lhe trouxesse o plano do Estado-Maior-Geral para o ataque contra a União Soviética. Em 5 de dezembro, Halder e Brauchitsch obedientemente o levaram e, ao fim de uma conferência de 4 horas, ele o aprovou. O diário da OKW e o proposto diário confidencial de Halder, que foram apreendidos, encerram um relatório sobre essa conferência crucial. O chefe do Terceiro Reich assentou que o Exército Vermelho devia ser atacado ao norte e ao sul do Pantanal de Pripyat, cercado e aniquilado como na Polônia. Moscou, disse Hitler a Halder, não era importante. O importante era destruir a força vital da Rússia. A Romênia e a Finlândia deviam associar-se ao ataque. A Hungria, não. A divisão alpina do general Ditte, em Narvik, devia atravessar a Suécia e dirigir-se para a Finlândia, a fim de atacar a região ártica dos soviéticos. Ao todo, cerca de 120 a 130 divisões foram escaladas para essa grande campanha. No relatório sobre essa conferência, e nas referências anteriores ao plano de ataque contra a Rússia, o diário do general Halder cita o nome em código Otto. Menos de 15 dias depois, em 19 de dezembro de 1940, substituiu-se esse nome por outro que se estenderia pela história. Nesse dia, Hitler deu um passo decisivo. Expediu a diretiva número 21 sob o título Operação Barbarossa. Começava: Secretíssimo, Quartel-General do Führer, 18 de dezembro de 1940. As forças alemãs devem estar preparadas para esmagar a União Soviética numa campanha rápida, mesmo antes da conclusão da guerra contra a Inglaterra. Para este propósito, o Exército deverá empregar todas as unidades disponíveis, com a reserva de que os territórios ocupados precisam ser garantidos contra ataque surpresa. Os preparativos deverão estar ultimados lá pelo dia 15 de maio de 1941. Tem-se de exercer grande cautela para que essa intenção de atacar não seja descoberta. A data em mira era a de meados de maio, na primavera seguinte. Hitler traçou o objetivo geral da Operação Barbarossa como segue: a massa do exército russo na Rússia Ocidental deverá ser destruída em operações ousadas, por meio da penetração de profundas cunhas couraçadas e a retirada de unidades intactas e capazes de batalhar na imensidão do território soviético deverá ser impedida. O objetivo final da operação é estabelecer uma linha de defesa contra a Rússia Asiática a partir de uma linha que corra do rio Volga e Arcângel. A diretiva de Hitler passava depois a citar minuciosamente os principais elementos de ataque. Estava definido o papel que caberia à Romênia e à Finlândia. Ambas tinham que prover as áreas para o lançamento dos ataques no extremo norte e flanco sul, e tropas para auxiliar as forças alemãs naquelas operações. A posição da Finlândia revestia-se de especial importância. Vários exércitos germano-finlandeses deviam avançar contra Leningrado e a área do lago Ladoga, cortar a linha férrea de Murmansk, conquistar as minas de níquel de Pétsamo e ocupar os portos russos livres de gelo no Oceano Ártico. Muita coisa dependia, admitiu Hitler, de a Suécia permitir a passagem das tropas alemãs procedentes da Noruega, mas ele predisse com exatidão que os suecos as poriam de acordo. As principais operações seriam divididas pelo Pantanal de Pripyat.
O golpe principal seria desfechado ao norte do Pantanal, por dois grupos completos do exército. Um avançaria pelos estados bálticos rumo a Leningrado, o outro, mais ao sul, invadiria a Rússia Branca e viraria depois ao norte para ligar-se ao primeiro grupo, cercando o que restasse das forças soviéticas porventura em retirada no Báltico. Somente então, expôs Hitler, deveria ser empreendida uma ofensiva contra Moscou. A capital russa, que uma quinzena antes lhe parecera sem importância, assumia agora grande valor. A conquista dessa cidade, disse Hitler, significa uma decisiva vitória política e econômica. Além da queda da mais importante junção ferroviária do país, e assinalou que Moscou era não só o principal centro de comunicações da Rússia, como também seu principal produtor de armamentos. O terceiro grupo do exército investiria ao sul do Pantanal, atravessaria a Ucrânia rumo a Kiev, sendo seu principal objetivo envolver e destruir as forças soviéticas ali, oeste do rio Dnieper. Mais ao sul, tropas romeno-germânicas protegeriam o flanco da operação principal e avançariam para Odessa, e dali ao longo do Mar Negro conquistariam em seguida a bacia de Donetsk, onde se concentravam 60% da indústria soviética. Tal era o grandioso plano de Hitler, ultimado pouco antes das festas de Natal de 1940, e tão bem preparado que nenhuma modificação essencial seria feita nela. Para mantê-lo em segredo, fizeram-se apenas 9 cópias da diretiva. Cada uma das 3 armas ficaria com uma cópia e as restantes seriam guardadas no quartel-general da OKW. A diretiva deixou bem claro que até mesmo os altos comandantes da campanha deviam ser informados de que o plano era somente a título de precaução, no caso de a Rússia modificar sua atitude anterior para conosco. O Führer deu instruções para que se mantivesse o menor número possível de oficiais a par do segredo. Após esses acontecimentos, o Terceiro Reich ficou 6 meses com insucessos. Nada de derrotar completamente a Inglaterra, como perdeu a oportunidade de uma ofensiva e vitória no Mediterrâneo. 2 dias depois do Natal, o almirante Hader avistou-se com Hitler em Berlim, mas poucas notícias animadoras teve para dar. Disse Hader: a ameaça da Inglaterra em todo o Mediterrâneo Oriental, no Oriente Médio e no norte da África foi eliminada. O que era negativo nessa ocasião é que a ofensiva destinada para isso não era mais possível. O Führer alemão estava desapontado com o ditador espanhol Franco, não só esse, mas a incapacidade de Mussolini e também da fraqueza do Marechal Pétain. Se ambos trabalhassem em prol do objetivo, certamente veriam uma vitória. Além disso, a Itália estava perdendo no deserto egípcio e, além disso, concentrava tropas nas montanhas cobertas de neve na Albânia. Isso demonstra a fraqueza do eixo formado pela Alemanha e seus aliados, e foi determinante para a guerra e no curso da história. Também a incapacidade do Führer alemão, de uma estratégia intercontinental que era necessária, na qual Hader e Goering insistiram com ele. Para piorar ainda mais a situação, o duque italiano Mussolini queria conquistar a Grécia, sendo que o Führer alemão disse para a Itália não se envolver em conflitos com a Iugoslávia e na Grécia. Porém, o duque não quis saber e, em 22 de outubro, marcou a data para o assalto da Régio Exército na Grécia e modificou para o dia 24, e escreveu a Hitler uma carta anteriormente em 19 de outubro, aludindo à operação que pretendia executar mais, indicando vagamente a natureza e data exatas. Temia que o Führer pudesse ordenar-lhe que não fizesse qualquer movimento. Hitler e Ribbentrop vieram a saber dos planos do Duce quando voltavam da França nos seus trens especiais. E a uma ordem do Führer, o ministro de Relações Exteriores desceu na primeira estação na Alemanha para telefonar a Ciano, em Roma, propondo ao ministro de Assuntos Exteriores italiano uma conferência imediata dos líderes do eixo. No dia 28, em Florença, a conferência iniciou-se com a vinda do Führer e o duque italiano exclamou: Führer, estamos em marcha. As vitoriosas tropas italianas atravessaram hoje ao alvorecer a fronteira greco-albanesa. Ao que tudo indica, Mussolini se sentiu satisfeito, já que sempre que a Alemanha invadia algum país, a Itália não era informada. E sendo assim, o duque fez o mesmo. Isso desagradou o Führer alemão, isso porque para Hitler a Grécia era um forte adversário, possivelmente na pior época do ano, ameaçando transtornar seus planos nos Balcãs, que de fato aconteceu, até prejudicando na Operação Barbarossa, no caso, 1 ano depois. Quanto à Grécia, criara-se um problema para os alemães. Os britânicos, ao ocuparem Creta
e Lemnos haviam atingido bases aéreas, das quais podiam facilmente bombardear os campos petrolíferos da Romênia, e ao enviarem tropas para o território grego, ameaçavam toda a posição dos alemães nos Balcãs. Para contrapor-se a esse perigo, Hitler ordenou ao exército que imediatamente preparasse planos para invadir a Grécia, pela Bulgária, com uma força de pelo menos 10 divisões que seriam primariamente enviadas à Romênia. O que aconteceu no dia 14 de novembro tornou-se um grande perigo. As tropas italianas estavam perdendo para os gregos. Os soldados do Régio Exército, assim como a milícia voluntária, estavam perdendo em solo grego. Com isso, começaram a recuar para a Albânia. Isso deu aos britânicos o domínio da posição estratégica estabelecida além do prestígio em várias partes do mundo. Quanto ao desastre no Egito, a Kriegsmarine disse ao Führer: a Itália jamais levará a cabo a ofensiva no Egito. Sendo assim, a Kriegsmarine também exclamou ao Führer: cumpre a Alemanha executar essa tarefa pela área africana. Mais tarde falaremos da Deutsche Afrika Korps, ou DAK, que eram as forças da Wehrmacht na África, e também da Operação Marita sobre a ajuda alemã na Grécia. É fato que a Operação Marita gerou consequências desagradáveis à Operação Barbarossa por desdobramento de soldados, estratégia, dentre outras circunstâncias. Isso mudou os planos e, segundo uma passagem sublinhada nas notas secretíssimas da OKW sobre a conferência, anunciou Hitler, em seguida, a mais fatídica de todas as decisões. O início da Operação Barbarossa terá de ser adiado por mais 4 semanas. A protelação do ataque contra a Rússia se deu devido à Iugoslávia, que falaremos mais tarde. Depois desses acontecimentos, Hitler queria se prender à Operação Barbarossa, como no fim de maio de 1941. O marechal de campo Friedrich Paulus, cujo nome estará sempre ligado a Stalingrado e que naquele tempo foi um dos principais elaboradores dos planos para a campanha da Rússia, no Estado-Maior-Geral, depondo no Tribunal de Nuremberg, declarou que a decisão de Hitler de destruir a Iugoslávia fez que se protelasse por cerca de 5 semanas o início da Operação Barbarossa. O Diário da Kriegsmarine menciona o mesmo período de tempo. O fato é que Hitler, em 20 de abril, ao terminarem seus exércitos a conquista da Iugoslávia e da Grécia, marcou a nova data para a campanha na Rússia. A operação devia começar em 22 de junho de 1941. Nenhum ponto de apoio devia ser posto de lado na conquista da Rússia. Hitler insistiu junto aos generais para que compreendessem isso perfeitamente. No início de março de 1941, convocou os chefes das 3 armas e os principais comandantes em chefe do exército em campanha e ditou a lei. Halder anotou suas palavras. A guerra contra a Rússia, disse Hitler, será tal que não poderá ser conduzida de maneira cavalheirística, e uma luta de ideologias e de diferenças raciais e terá de ser conduzida com uma dureza sem precedentes. Sem mercê e sem descanso, todos os oficiais terão de desembaraçar-se de ideologias obsoletas. Sei que a necessidade de tais meios para ser travada uma guerra ultrapassa a compreensão dos senhores generais, mas insisto que as minhas ordens sejam executadas sem oposição. Os comissários são os portadores de ideologia que se contrapõem diretamente ao nacionalsocialismo. Por conseguinte, liquidara-se-ão os comissários, desculpar-se-ão os soldados alemães acusados de quebrar as leis internacionais. A Rússia não fez parte da Convenção de Haia, não tendo, portanto, direito a elas. Expediu-se assim a então chamada Ordem dos Comissários, que seria muito debatida no Tribunal de Nuremberg, quando os generais ficaram confusos com a grande questão moral, se deviam ter obedecido às ordens do Führer para cometerem crimes de guerra ou se deviam ter obedecido às próprias consciências. Segundo Halder, pelo que mais tarde se lembrou, os generais revoltaram-se contra aquela ordem e assim que terminou a reunião protestaram junto ao comandante em chefe Brauchitsch. O marechal prometeu que iria, disse ele, combater aquela ordem na forma que havia sido dada. Brauchitsch informou ao KW por escrito que os oficiais do exército e exclamou: jamais poderiam executar tais instruções. Isso, de fato, foi um problema entre a Wehrmacht e o Führer alemão, tanto que em 13 de maio foi expedido em nome do Führer pelo marechal de campo Keitel diretivas em relação a essa ocasião. A principal limitava as funções dos conselhos de guerra alemães. Eles tinham de ceder a uma forma de lei mais primitiva e dizia: as transgressões puníveis cometidas por civis inimigos na Rússia, até novo aviso, ficarão mais sob a jurisdição dos conselhos de guerra. As pessoas suspeitas de ação criminosa serão levadas imediatamente à presença de um oficial. Ele decidirá se elas deverão ser fuziladas. Com relação às transgressões cometidas contra civis inimigos por membros da Wehrmacht,
Não é obrigatória a instauração de processos, mesmo que o ato seja ao mesmo tempo uma transgressão e um crime militar. O exército foi informado para que agisse cautelosamente com tais transgressores e se lembrasse, em cada caso, de todo o mal que, desde 1918, os bolcheviques haviam feito à Alemanha. Somente seria justificado o conselho de guerra para que os soldados alemães, se a manutenção de disciplina ou segurança das forças exigisse tal medida. Seja como for, concluía a diretiva e foi dito. Também confiam-se apenas as sentenças do Conselho de Guerra que estiverem de conformidade com as intenções políticas do alto comando. Essa diretiva devia ser tratada com o máximo sigilo. Uma segunda diretiva na mesma data assinada por Keitel, em nome de Hitler, confiava a Himmler, Reichsführer das SS, o que equivale a marechal de campo na Wehrmacht, e outros segmentos. A SS era dividida em várias categorias, porém não trataremos de falar sobre esse assunto nesse exato momento. Enfim, a SS estava designada às tarefas especiais para preparar a administração política na Rússia. Dizia que resultam da luta que tem de ser levada a efeito entre dois sistemas políticos opostos. Sendo assim, a polícia secreta da SS tinha poderes delegados para agir independentemente da Wehrmacht. A proposta das regiões que foram elaboradas por Rosenberg, que falamos dele na conquista da Noruega e Dinamarca, deixarei na descrição, tinha dito que a Rússia europeia seria dividida o que ele designava por comissariados do Reich. A Polônia russa passaria a ser um protetorado alemão chamado Ostland. A Ucrânia, um estado independente aliado à Alemanha. A Caucásia, com seus ricos campos petrolíferos, seria governada por um plenipotenciário alemão e os 3 estados bálticos e a Rússia Branca formariam um protetorado alemão, como medida preparatória para sua anexação ao Grande Reich alemão. No dia 30 de abril, Hitler determinou o assalto contra a União Soviética para 22 de junho. Após esse acontecimento, Rudolf Hess, um dos amigos mais proeminentes de Adolf Hitler, foi para a Inglaterra a fim de propor paz aos ingleses, o que gerou em fracasso e, além disso, uma dor de cabeça para o Führer alemão, que, é claro, o destituiu de suas funções, trocando por Martin Bormann, que o autor diz ser sinistro e servil. A despeito de todas as provas contra as intenções do Führer eram claras, a concentração de forças alemãs na Polônia Oriental, a presença de 1 milhão de soldados germânicos nos Balcãs, a conquista da Iugoslávia e da Grécia pela Wehrmacht e a ocupação da Romênia, da Bulgária e da Hungria. Isso é fato. Stalin ficou preocupado e com razão. A velocidade esmagadora a qual os alemães fizeram seus assaltos e com sucessivas vitórias nos Balcãs mostravam que eles eram inimigos a se temer. Na primavera, houve troca de mensagens diplomáticas entre Moscou e Berlim, nos quais os alemães procuravam ludibriar o Kremlin até o fim, e os russos pareciam acreditar em tal situação. É claro, houve protestos contra a entrada de tropas alemãs na Romênia e na Bulgária, e depois contra o ataque à Iugoslávia e à Grécia, como sendo uma violação do Pacto Nazi-Soviético e uma ameaça aos interesses de segurança. Os soviéticos se esforçaram para apaziguar Berlim ao aproximar-se a data do ataque alemão. Stalin pessoalmente tomou a iniciativa nesse ponto. Em 13 de abril de 1941, o embaixador von der Schulenburg telegrafou uma interessante mensagem a Berlim, narrando como, por ocasião da partida de Moscou, naquela noite, do ministro de Relações Exteriores do Japão, Yosuke Matsuoka, Stalin se mostrava extraordinariamente amistoso, não só para com o japonês, como também para com os alemães. Na estação ferroviária é dito assim: Stalin chamou-me em público, telegrafou Schulenburg, colocou o braço em volta de meus ombros e disse: precisamos permanecer amigos, e o senhor deve agora fazer tudo para esse fim. Virou-se pouco depois para o adido militar do exército, coronel Krebs, e assegurando-se em primeiro lugar de que ele era alemão. Disse-lhe: permaneceremos seus amigos tanto nas horas boas como nas más. A conclusão que chegamos é que, de fato, a Alemanha havia se preparado como estipulado. Porém, devido às adversidades de seu aliado, a Itália, que se colocou em uma situação de completo desastre, por não adotar uma estratégia bem elaborada, trouxe os alemães para o cenário, na qual Hitler teve que intervir e venceu. Além disso, uma Iugoslávia comunista com Tito como seu líder, que também foi uma mazela para os alemães, e também foi vencida. E além disso, um dos maiores amigos de Adolf Hitler, Rudolf Hess, que foi tentar uma paz difícil de acontecer,
fizeram com que a Alemanha atrasasse seus planos. Para a União Soviética foi aquela surpresa ao saber que o Terceiro Reich estava muito próximo de suas posições. No próximo episódio, veremos a guerra e seus efeitos, como a Alemanha começou essa guerra e como a União Soviética se portou diante da invasão germânica. Quem não se inscreveu, a hora é agora. Um grande abraço e até a próxima.